E aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre o papel do gestor. Cara, essa é uma das perguntas, acho que mais me fazem ao longo do caminho, especialmente quando a gente está falando de um gestor novo ou de um gestor que está passando por um período de dificuldade. Por quê? Porque quando a gente está perdido e não sabe exatamente pelo que a gente é mensurado, a gente acaba perdendo o nosso propósito. É muito normal, isso como ser humano a gente acaba fazendo, e quando a gente vai estudar vendas, a gente estuda psicologia humana, a gente acaba entendendo um pouquinho mais sobre isso. Então, antes da gente falar sobre qualquer coisa em gestão, a gente define como a gente é analisado. Pelo que você é cobrado e como você é cobrado. Existem diferentes correntes em meio a vendas, mas a gente ainda consegue simplificar e garantir que você saiba como alinhar isso internamente. O que eu posso falar contigo? Hoje o gestor ele é analisado por dois grandes objetivos. Quase sempre a gente não consegue desvincular um de outro. E quais são eles? O primeiro deles é volume. Eu preciso aumentar o volume dentro do meu funil para garantir que se eu aumento lá no alto, eu aumento o tamanho do meu funil e eu aumento o volume de saída do funil. Ou seja, coloco mais lead aqui dentro, trabalho com mais negociações ao longo do caminho e gero mais clientes. Quase sempre é igual a mais receita. Quase sempre. Você pode diminuir teu ticket médio. Ainda assim, vamos considerar que você não está dando desconto e tudo permanece constante. É um conceito que lá, meio científico, a gente vai chamar de ceteris paribus. Mantém tudo constante e você só tem uma variável, que é o volume. Você vai gerar mais cliente lá no final, correto? Como a gente sabe que isso não é realidade, a gente tem uma outra métrica para a gente analisar, que é aumentar a conversão, aumentar a qualidade da minha venda, aumentar a capacidade de aproveitamento dos leads que eu tenho. Em alguns cenários, você não consegue aumentar a geração de demanda. Então, você é o responsável por garantir que você vai pegar essa mesma demanda e vai gerar mais clientes lá na frente, que é aumentar a tua conversão. Essas são as duas grandes métricas por quais todos os gestores são analisados lá no fim. É basicamente isso. Como é muito difícil de um CEO, até mesmo uma diretoria, um board, analisar o diretor e, enquanto ele está sendo formado, cobrar apenas isso dele, a gente quebra isso em algumas métricas menores. Mas antes de eu falar de como você consegue atuar em cima dessas duas métricas, que são volume e conversão, que é pelo que você vai ser julgado no fim, o que eu quero falar contigo é, você tem que definir se hoje o seu mercado é um mercado que é propenso para um ou para outro. Como que isso acontece? Quase sempre a gente está falando de mercados muito grandes quando a gente fala de volume, ou seja, você pode vender para muitas pessoas, muitas empresas. Então, se você tem um mercado potencial, um Total Addressable Market, que é o tamanho total do mercado potencial que você tem, se ele é grande demais, você vai considerar que você precisa aumentar o volume de cara. Então, primeiro hack é eu conseguir aumentar o volume que eu tenho no meu funil. Porque se eu aumento o volume, mesmo minha conversão cair um pouquinho, eu vou garantir que eu consigo vender mais. É só isso. Agora, se você tem um mercado muito limitado, então se você vende para um nicho muito específico e você não tem muitas opções de empresas, você vai ter que priorizar aumentar a qualidade, porque você não pode se queimar com alguns leads, porque depois você tem que retornar para eles. Vamos exemplificar isso para ficar um pouquinho mais claro. Vamos supor, por exemplo, que eu sou uma empresa que vende um ERP e eu vendo para pequenas empresas no Brasil. Mas qualquer tipo de empresa pode comprar o meu ERP. O ERP é um sistema de gerenciamento, quase sempre da operação e do financeiro da empresa. Ele é um software. Ele é um software que, se todo mundo pode implementar, eu tenho um pool, ou seja, eu tenho um potencial de empresas que podem comprar de mim que é gigantesco. Quantas pequenas empresas e médias empresas eu tenho no Brasil hoje? Se eu posso vender para todo mundo, é muita gente. Isso significa que quanto mais gente eu conseguir falar agora, provavelmente mais gente eu vou gerar de cliente aqui embaixo. É a lógica de volume. Agora, vamos mudar um pouquinho disso e vamos falar assim, cara, não, eu tenho um RP. Mas ao invés de eu poder vender para qualquer pequena empresa, eu só vendo para indústria metalúrgica acima de 1.000 funcionários. Quantas empresas que eu tenho nesse cenário no Brasil? Com certeza, eu acabei de pegar esse tamanho de mercado e reduzir para isso daqui. Vamos supor que eu tenha apenas 1.000 empresas. Se eu posso vender só para 1.000 empresas, eu não posso tentar falar com 800 empresas por mês, com 500, 200 empresas por mês. Senão eu não tenho nem gente suficiente para falar durante um ano. E aí, antes de um ano, eu tenho que retomar em todo mundo. O que acontece nesse cenário? Eu tenho que priorizar a qualidade. Eu tenho que garantir que eu vou conectar com todos os meus leads. A minha geração de demanda não pode escalar absurdamente, porque senão eu vou queimar mais lead num curto prazo e talvez eu vou dar uma impressão um pouquinho pior, porque eu não dei a melhor experiência
e eu não tenho mais gente para vender. Então, nesse cenário, eu vou acabar indo para a qualidade. Qual que é o terceiro ponto que você pode considerar na hora de a gente falar de volume de qualidade? É se você vende algo escalável ou não. Se você está vendendo um software, é muito simples de você pensar em aumentar o volume muito exponencialmente e você consegue entregar quase sempre, apesar de você ter tipo um serviço de implementação envolvido ou alguma coisa do tipo que pode diminuir um pouquinho a sua escalabilidade, ainda assim você tem uma capacidade muito maior de entrega. Agora, se você vende um serviço, você é, por exemplo, uma consultoria, faz muito mais sentido você priorizar a qualidade. Por que faz mais sentido priorizar a qualidade? Porque todo cliente que entra e gera resultado, ele é um potencial case e ele é uma comprovação de que seu serviço é muito bom. Como seu serviço é limitado, se você vende para mais gente que te ajuda a vender para mais gente, faz mais sentido você ter mais qualidade, correto? Então, quando você não tem muita escalabilidade, a gente de novo foca em qualidade, apesar do mercado ser potencialmente grande. São os dois fatores que eu peço que você, como gestor, na hora de começar a analisar qual que é a empresa que você trabalha, qual que é o seu negócio, você começa a olhar para entender aonde você vai tentar mexer. Se é no indicador de volume ou se é no indicador de qualidade. De novo, volume, lá do topo do funil, geração de demanda, número de conectados, negociações que eu estou em aberto, quantas pessoas que passam para receber proposta e, por fim, quantos clientes novos. Naturalmente, eu tenho que entender que o meu volume aumenta lá. Só que se eu quero melhorar essas conversões, eu vou falar de qualidade. Então, topo do funil com volume e qualidade ao longo do meu funil. É só isso que eu tenho que olhar. Quando a gente entra em uma nova empresa, a gente tem dois cenários extremos que a gente pode considerar. O primeiro é um cenário de caos, onde você nem sabe quanto de volume que você tem e quais são as taxas de conversão. Esse é o cenário mais caótico possível e, logicamente, quase ninguém está inserido nele, porque vendas é muito fácil de você mensurar alguma coisa. Você sabe quanto você vende no final do mês, então você já tem alguma coisa, você não está no cenário mais caótico possível. Quase sempre você já tem alguma coisa assim, quase sempre você já tem pelo menos um CRM ou um funil implementado e você consegue mensurar tipo, a conversão etapa por etapa. Esse dado pode não ser confiável e se você não acredita que tipo, esse dado pode não ser confiável, saiba que 94% dos gestores não confiam nos dados que eles têm em mãos, gestores de vendas. Por que isso? Porque você precisa de um retrato do que acontece com o time e nem sempre o time atualiza isso no dia a dia, mas a gente vai entrar nisso ali na frente. O outro lado, então se eu tenho um lado de caos, eu tenho outro lado onde tudo é gerenciado, eu sei exatamente quais são meus problemas, eu sei o que priorizar para otimizar. Esse é o cenário de melhoria contínua perfeito. Quase ninguém está nesse cenário, praticamente ninguém está nesse cenário. Até quem já tem muita mensuração, sente que não está aqui. Sente que não ainda consegue controlar tudo. Por quê? Porque a gente quer controlar coisa demais e vendas é um sistema muito complexo. De vez em quando você otimiza uma parte que quebra outra, isso é normal. Empresas são assim, sistemas de vendas são a mesma coisa. E é por isso que a gente vai tratar de sistema um pouquinho mais para frente nesse curso. Para você entender um pouquinho de como que isso vai funcionar e de quais são os efeitos ao longo do caminho. Mas se a gente considera que existe o cenário caótico e o cenário perfeito onde está tudo organizado, a gente sabe que a grande maioria está em meio a esses dois cenários, só que hoje a gente tem muita gente que está da metade para o caos para baixo, da metade tipo, que está próxima do caos. E esse é o grande problema. Então, quando a gente fala assim, cara, você tem que controlar volume e qualidade, você tem que entender como afetá-los e o que você começa a mensurar, porque esses são os seus principais indicadores. Se você já não tem eles, você está cego. Agora, depois que você tem eles, o que você otimiza para melhorá-los? Ah, eu otimizo melhorar o volume. Sim, mas como que você melhora esse volume?